Maurício, você também teve uma premiação fantástica aí na área de tecnologia? Tecnologia. A gente foi bem na época da pandemia, e aí foi ruim, porque o prêmio foi entregue pela presidente do Banco Santander, mas aí foi entregue online, porque a gente não estava ainda podendo viajar, Uhum. né, para a Espanha, senão teria ido receber lá em Madrid. A gente desenvolveu uma tecnologia para o registro único de saúde, ou seja, todo o teu registro médico, que hoje está espalhado num monte de locais, né, em clínica e hospital, a gente juntaria todo esse registro num único aplicativo no celular, e esse foi considerado o projeto mais inovador na área de saúde no ano de 2020. E o Santander ele tem um programa que premia os projetos mais inovadores. A gente foi escolhido, inclusive até hoje eu faço parte do grupo dos empresários, chama Santander X100, são 100 empresários mais inovadores do mundo. Aí tem gente de todos os países, aí Portugal, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Brasil, Argentina, todos que você pensar aí. Tem vários até que já são conhecidos. É, Tem uma startup, na época era startup, agora chama Not Milk, que é daqueles produtos de leite que não são de leite animal, né? Leite de soja, de arroz, de outros produtos. E hoje está até presente nos supermercados no Brasil. E é uma empresa que fez parte lá do programa de aceleração de negócios inovadores lá do Santander. Foi bem legal, conheci o CEO, a gente se reúne todo ano em Lisboa, no Web Summit. Todo ano o Santander patrocina até nossa ida, né, para lá, para reunir o pessoal. Isso foi, então, o prêmio Santander Tomorrow Challenge 2020. Isso mesmo. Esse prêmio, Rondônia tem alguma participação? Esse prêmio contempla a tua atuação foi representando Rondônia ou representando outro estado? Na verdade, eram projetos de inovação, né? No caso do nosso grupo lá que desenvolveu esse projeto, de Rondônia só era eu, né? Tinha uma outra pessoa que é do Mato Grosso, que até hoje é o CTO da empresa. Essa empresa eu vendi a minha participação, eu não faço mais parte. Poder levar, né, o nosso nome aqui lá fora. O pessoal tem muito pouco conhecimento sobre o que é a Amazônia, né? Incrivelmente, na Europa, antes de morar lá, eu tinha uma visão mais que eles eram mais esclarecidos. E, na verdade, o pessoal conhece muito pouco da realidade mesmo da Amazônia. Eu acho até que no Brasil as pessoas conhecem muito pouco da realidade da Amazônia, né? Que cabe a gente agora com as mídias digitais, que a gente consegue expor para o mundo, né? Uhum. A gente falar mais sobre como que é a Amazônia é real. É até uma pauta que eu acho bem importante, essas histórias reais, né? Da minha família, da sua Porque família. tem pessoas que pensam, você falou agora há pouco, antes da gente entrar no ar, que tem pessoas que pensam que a Amazônia é mata, é selva total, não tem nem um pouco de Isso. tecnologia, não tem nem um pouco de produtividade, A Amazônia, e é eu acho diferente. que assim, a Amazônia, hoje, na Amazônia brasileira, moram 30 milhões de pessoas. Se você contar toda a Amazônia da América do Sul, são 40 milhões de pessoas. Então é bastante gente, né? E hoje, se você reparar, das 10 cidades mais pobres do Brasil, as 10 estão nos estados da Amazônia Legal. Ou seja, a região mais pobre do Brasil hoje não é mais o Nordeste, é a Amazônia. Então eu até vi um vídeo esses dias, um professor da Fundação Getúlio Vargas, ele chamou de pobrismo verde, ou seja, a gente dificulta tanto o desenvolvimento, né, impede, né, a gente viu recentemente lá o show que deram explodindo as balsas, eu achei aquilo lá bizarro, Absurdo. né, porque você vai evitar um crime ambiental cometendo outro crime ambiental, para mim não faz sentido, mas enfim, a gente cria tantas dificuldades para o produtor, para o ribeirinho, beiradeiro, produzir, que no final o cara vive na pobreza. Hoje a renda média de um produtor rural na Amazônia é $200. $200 é menos de um salário mínimo. Isso é a renda inteira da família e ainda está todos os custos, né? Ele tem lá um porco, ele tem uma galinha, ele tem que comprar milho, ele tem todos os custos. Então, na verdade, a pessoa vive na miséria. Então, como é que a gente acaba com a miséria? Aí vai ter alguns que vão falar, não, vamos derrubar toda a floresta e vender toda a floresta. Eu também não acho que é esse o caminho. Acho que a gente tem um ponto de equilíbrio entre o ambientalismo radical e também a destruição total. A gente pode ir nesse caminho, que é o caminho do desenvolvimento sustentável. Justamente esse é um dos projetos que a gente está investindo aqui em Rondônia, né? Basicamente, a gente investe na área de energia verde e investe nessa área de agrobioeconomia. Perfeito. O Marcos, ele é empresário aqui em Rondônia e conhecedor profundo de toda essa situação aí, principalmente das cadeias produtivas e da biodiversidade. Isso. Fala um pouco para mim do teu investimento, porque você escolheu essa área. Claro, primeiro, porque você tem muito conhecimento do assunto, mas por que, então, o que te move a essa direção? A gente começou investindo na área de energia. Para qualquer país, ou estado, ou região do mundo se desenvolver, precisa ter energia barata. Isso é condição. Se olhar todos os países do mundo que se desenvolveram, Estados Unidos, Suécia,
Inglaterra, um ponto importantíssimo foi a energia. Primeiro ter acesso à energia, né? Depois que a energia não seja uma energia cara. E hoje a gente está passando por um processo no Brasil muito estranho, porque está sobrando energia no Nordeste, é o tal do curtailment, vocês devem ter visto isso na mídia, ou seja, estão se jogando fora milhões de reais em energia, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica está brecando a injeção dessa energia gerada principalmente naqueles parques eólicos, mas também nos parques solares no Nordeste, né, lá no Rio Grande do Norte, no Ceará. E, por outro lado, aqui em Rondônia, nós estamos pagando bandeira vermelha 2, que aumentou 11% o custo da energia. Só esse ano a energia subiu 16,5% na média no Brasil. Então, esse aumento do custo da energia, ele impacta todo mundo, né? Impacta o comerciante, impacta o industrial, impacta até na nossa vida, né? Você fala, não, mas eu tenho solar em casa, mas no teu condomínio está pagando mais caro na conta de energia, então está te impactando na tarifa do condomínio, na taxa condominial. Então a energia, ela impacta todo mundo, e se ela não impacta você diretamente, porque você implantou uma solar, quando você for comprar carne no açougue, o açougue está pagando mais caro na energia, ele vai ter que cobrar mais caro na carne. Então, a energia cara, ela impacta todo mundo. Então, nosso investimento aqui é em usinas solares e uma hidrelétrica, que fica ali em Campo Novo. Uhum. A gente tem uma empresa justamente que consegue oferecer energia 100% renovável com desconto. Obviamente, a gente dá um desconto para que a pessoa passe a utilizar a nossa energia e não da concessionária tradicional. Então, a ideia é sustentabilidade, né? Energia 100% renovável e também economicamente, né, sustentável. Acho que a sustentabilidade, essa é uma coisa importante. O pessoal lembra muito do lado ambiental, mas a sustentabilidade, ela é um tripé. Ela tem o ambiental, ela tem o social, sim, e ela tem o econômico. Claro. Né? Então, as três coisas têm que estar juntas. Então, no nosso caso, é exatamente isso. É investimento aqui em Rondônia, que é o social, né? O ambiental, porque a energia é renovável, e o econômico, que a gente vai dar desconto para o cliente. Ou seja, ele vai aliviar um pouquinho a conta dele, conseguindo ter esse desconto para uma energia limpa, né? E nessa questão da biodiversidade, você tem um projeto, um plantio de macaúba para geração Isso. de óleo vegetal, que vai ser usado na indústria de biocombustíveis, na indústria de alimentos, na indústria de cosméticos e na indústria farmacêutica. É um projeto enorme, de 20 anos. A gente até está conversando com os Estados Unidos, mas recentemente o Trump deu uma congelada em algumas verbas lá, o nosso projeto acabou ficando congelado. A ideia é trazer investimento para Rondônia para a construção de uma indústria oleoquímica, que é parecido com uma indústria química, mas ao invés dela trabalhar com petróleo, ela vai trabalhar com óleo vegetal. Isso é essencial para Rondônia. Um dado importante para Rondônia que eu queria que vocês aí em casa ficassem. Se a gente conseguir, ao invés de vender soja em grão, que é o que Rondônia exporta hoje, vender óleo de soja e farelo de soja, que é um beneficiamento simples, é uma esmagadora que chama a indústria, e aí para isso a gente precisa de crédito governamental, mas se a gente conseguir esse tipo de investimento aqui no estado, a gente multiplica por 4,7 o número de empregos gerados, segundo dados da própria AproSoja. Então o que falta para Rondônia? Falta crédito, porque os empresários aqui querem investir. Então a gente parar de exportar soja em grão, parar de exportar o milho, só o grão, e começar a exportar subprodutos desses vegetais. Isso é uma cultura do Brasil, exportar commodities. A gente nunca beneficia, sempre manda e depois compra mais caro. Mas você vê, o pessoal fala, não, precisa trazer inovação, tecnologia para Rondônia. Claro que precisa, toda inovação vai trazer desenvolvimento. Até saiu um estudo recente, né? Estava em toda a mídia aí semana passada, que todos os países que ficaram ricos, eles inovaram. Nenhum país ficou rico vendendo commodity. Mas a gente tem o ouro aqui na mão, que é beneficiar a soja. Não é negócio, para falar a verdade, é um negócio pouco tecnológico, é um negócio já muito simples, conhecido muito de antigo. Décadas que é feito, só que não é que a única, só tem uma empresa que tem uma esmagadora de soja razoável que fica ali no porto de Porto Velho. Então a gente precisava investir para ter outras esmagadoras. Em Rondônia faltam silos, a gente oscila muito o preço, né, das commodities, e Rondônia fica sujeita a essa oscilação porque não tem lugar para armazenar, porque quando está muito barato, você não vende, você armazena. Uma hora o preço vai subir, porque ele é sempre uma curva de sobe e desce. Subiu o preço, você vende, mas você tem que ter armazenamento para poder guardar. Então, eu conheço até um empresário famoso aqui de Rondônia que ele não consegue crédito, ele está com dificuldade de conseguir crédito, porque são investimentos de montante grande, né, 20, 30 milhões para se construir essa estrutura, e você precisa ter crédito, né? O empresário, ele aposta, ele arrisca, mas a 18%, 20%, que é o que está hoje a taxa de juros, é impossível. Não existe contrapartida governamental para fomentar essa situação? Você não desconhece? Tem algumas linhas, né? O BASA tem linhas, o próprio governo tem um fundo para incentivar esse tipo de projeto, mas é muito restrito, acaba atendendo muito poucas pessoas. Você vê que Rondônia está evoluindo, né? Um estado que claramente enriqueceu nos últimos 20 anos, né? Especialmente nos últimos anos enriqueceu. Hoje o PIB de Rondônia é 70 bi,
Mas para vocês verem, um estado pequeno que é Santa Catarina, o PIB é 500 bi, é 7 vezes maior que Rondônia. A gente pode ser uma Santa Catarina do ponto de vista de riqueza, né? Quem já visitou lá Santa Catarina sabe como é um estado maravilhoso, né? E Rondônia está evoluindo muito, mas estamos muito atrás ainda do Mato Grosso do Sul, que eu acho que são modelos, porque o desenvolvimento deles é muito parecido com o nosso, né? Começou com esse agro mais simples, mas eles foram subindo na cadeia. Hoje você tem indústria de alimentos, hoje você tem indústria farmacêutica nesses estados. Isso agrega valor. A gente falando do óleo da macaúba, por exemplo. O óleo da macaúba, que é o óleo da polpa, e o óleo da amêndoa. A macaúba é um fruto, para quem não conhece, é uma palmeira que tem espinho, como o tucumã, e tem um fruto muito parecido com o tucumã, só que ao invés de ele ter a polpa laranjadinha, ele tem a polpa bem amarelo bem clarinho. E ele é doce, o tucumã é mais salgado, a macaúba é mais doce. Aqui em Porto Velho, na estrada do Santo Antônio, ali no Cai na Água, ali para aquele lado da estrada de ferro, tem um monte de pé de macaúba. A macaúba não se relaciona com o buriti, é diferente. A macaúba ela vai dar em regiões mais secas, o buriti vai dar sempre em regiões muito úmidas, né? Em Rondônia, pelo mapeamento que a gente fez, a palmeira mais comum é o babaçu, depois o inajá, que é uma espécie de babá, o pessoal às vezes até chama de babaçuzinho, né? E aí vem o buriti e a macaúba e o tucumã, como as palmeiras mais comuns. O açaí também é encontrado bastante, né? Principalmente aqui nessa região. Para o sul do estado é menos frequente, né? Então, são todas palmeiras muito ricas, porque elas têm óleo. Então, vou pegar pela macaúba, que é o caso que eu estudei mais a fundo. A macaúba você tira óleo da polpa, você tira óleo da amêndoa. O que sobra do resíduo da extração do óleo, que é a torta, você pode colocar na ração do gado, você pode colocar na ração do peixe, que é uma cultura hoje muito importante para Rondônia. O endocarpo, que é aquele coco que tem entre a semente, né, ou a amêndoa e a polpa, você pode fazer aqueles filtros para filtro de água, né, aquele filtro. Você pode fazer o tal do biochar para você oxigenar o solo e melhorar a produtividade na agricultura. Você pode queimar também numa usina térmica a biomassa, que é também 100% renovável. Então, você não perde nada da planta. A própria planta, ela quando você agrega a macaúba com pastagem, ela vai fazer sombra no gado, mas não é uma sombra excessiva a ponto de matar o capim. E o gado que tiver essa sombra da macaúba, ele vai engordar mais rápido. O pasto cresce 4 a 5% mais, segundo estudos lá do Instituto Agronômico de Campinas, e o gado engorda mais rápido, e especialmente no período da seca, que é um período muito importante aqui para Rondônia, né, porque o gado às vezes emagrece no período da seca. Sim. A macaúba, as árvores, né, as palmeiras, elas ajudam o vento não retirar a umidade do solo, então melhora a performance do pasto. Isso tem muito a ver com a introdução da lavoura da ILPF. ILPF, é a integração lavoura, pecuária e floresta. Mas a gente já tem essa ocorrência aqui em Rondônia de plantio de pecuaristas que tenham investido na ILPF ou por enquanto eu acho que teve alguns testes com o eucalipto, mas o eucalipto ele é muito alto e ele é plantado muito próximo, acaba fazendo muita sombra, e aí o capim não cresce bem embaixo. Então você tem que fazer um estudo, e esse estudo para Rondônia, a gente que está começando, a gente está trazendo essa cultura para Rondônia, ele foi feito para São Paulo, porque tanto o Instituto Agronômico, quanto a Universidade Federal de Viçosa, quanto a Embrapa fizeram pesquisas para o bioma Cerrado. Então pega ali o Cerrado de São Paulo, de Minas e aquele sul de Goiás, ali naquela região, né? Pega um trecho ali do Mato Grosso do Sul, que inclusive é a região que já está se plantando bastante macaúba. Existe uma multinacional, do fundo Mubadala, que tem um projeto que está investindo 13 bilhões de reais em plantio de macaúba no norte de Minas e noroeste da Bahia. E eles montaram uma estrutura de melhoria genética, né, que eu até te falei antes aqui na nossa conversa, que nós vamos precisar fazer essa melhoria, porque a espécie de macaúba aqui de Rondônia, que muitas vezes no Mato Grosso do Sul, o pessoal chama popularmente de bocaiúva, é uma espécie diferente dessa espécie de Minas Gerais e de São Paulo. Então a gente vai ter que trabalhar essa melhoria genética, a gente está começando esse processo. Mas para você ter uma ideia, até a muda da macaúba eu não consigo comprar em Rondônia hoje. A gente está trazendo muda de São Paulo. Então a gente não tem ocorrência da macaúba amazônica? Não existe a macaúba na Amazônia? Ela não é do bioma, é uma palmeira, não é do bioma amazônico. A macaúba é uma palmeira nativa do norte da Flórida, nos Estados Unidos, até o norte de Santa Catarina. São 7 espécies. No Brasil existem 3 espécies e ela está em todos os biomas, menos nos pampas. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a macaúba é nativa da Amazônia e é encontrada com bastante frequência na Amazônia. É uma palmeira típica bastante frequente, mas às vezes a gente enfrenta dificuldades. Por exemplo, a gente teve com a Secretaria do Meio Ambiente, a macaúba não é considerada uma espécie para reflorestamento. Ela é nativa, mas não está na lista de espécies que a própria Secretaria
incentiva que seja usado em reflorestamentos. E aí a gente solicitou à secretaria que passe a incluir, dado que é uma espécie completamente nativa daqui, comum, tanto que ela é chamada muitas vezes de chiclete de índio, chiclete de macaco, porque tem nomes populares porque a população usa, né? O pessoal faz às vezes um mingau com aquela polpa da macaúba, né? É bem difundido o uso dela. Ela é uma palmeira muito resistente, então quando você olha nos pastos, muitas vezes o pasto, para formar o pasto pessoal queima, a macaúba ela sobrevive. Então é muito comum em pastagem ter o pé de macaúba. Perfeito. O pequeno, onde nas propriedades rurais onde existe pequena ocorrência da macaúba aqui no estado de Rondônia, eles podem agregar o teu projeto? Existe então, a gente está começando a inclusive formar... de financiamento, alguma coisa assim. Então, a gente está começando a formar a cadeia de fornecimento, porque você não consegue falar para o cara, eu vou te vender 100 litros, ninguém compra. E eu não consigo vender óleo de macaúba. A gente teve em contato com as grandes indústrias de alimentos lá de São Paulo, a maior delas, inclusive, o cara falou, não, eu não compro óleo de macaúba, eu compro C12, C10, que são fracionamentos. É feito aquela coluna de destilação, né? Igual faz com o petróleo, que você tira a gasolina, o piche, o diesel, você faz a mesma coisa com óleo vegetal. E você fraciona ele em vários subcomponentes. É isso que a indústria compra. Então nós temos que ter uma indústria aqui para poder vender o que o cara quer comprar. Então essa cadeia tem que começar a se formar. A gente, obviamente, está fazendo na nossa própria propriedade, né? Ou seja, se eu acredito no projeto, vamos fazer. Mas junto com esse projeto tem um outro projeto, porque a macaúba, como ela demora 5 anos para produzir, ou nós vamos tirar em extrativismo, que é mais complicado, porque ela fica muito esparsa às vezes, né? Ou a gente vai ter que plantar. Para plantar, eu vou ter que esperar 4 a 5 anos para ela produzir. O que o produtor faz nesse período? Aí é a nossa segunda parte do projeto, que é conseguir renda da área de reserva legal. Então a gente tem hoje as APPs, que são importantíssimas, porque a APP é o que vai manter a água, e o que vai manter a água é o que vai manter a vida da sua propriedade. Então você que não tem a tua área de APP recomposta, recompõe a área de APP, não é para os outros, você está fazendo para você. Porque tem vários casos aqui em Rondônia que eu conheço de propriedade que tirou a vegetação do entorno e o rio morreu. Aquele riozinho que é o que abastecia o gado, que é o que abastecia muitas vezes as próprias pessoas que trabalham na propriedade, o rio morreu e ficou sem água. Ah, não, mas eu faço um poço, aí você vai ter questões de outorga, é mais complexo. Então, assim, mantenham a área da APP, e na área de APP e de reserva legal, a gente pode fazer um extrativismo, que a gente está chamando de extrativismo 2.0, é até um nome que foi dado por um professor aqui da Unir, eu assimilei, que eu acho um nome bem representativo. O que é o extrativismo 2.0? É você usar tecnologia, então a gente está usando drones, tanto para fazer o mapeamento, então o drone ele vai passar por cima das árvores, e ele utilizando inteligência artificial, né, que a gente depois vai colocar as fotos na IA, a gente faz a leitura de toda a floresta e consegue determinar. Quer dizer, você já consegue fazer um inventário florestal todo digitalizado. Com essa tecnologia. Vamos fazer um paralelo. Há 10 anos atrás, se você quisesse fazer o georreferenciamento da tua propriedade, você ia contratar um topógrafo. Ele ia lá com teodolito, ia fazer um ponto de satélite e ia fazer o georreferenciamento. Hoje não é mais assim. Hoje você solta um drone lá, ele já referencia e acabou, ele entrega aquele dado digital. Agora vai ser a mesma coisa, o inventário ele vai ser digitalizado, né? A gente até está já num processo bem avançado dessa tecnologia. Então eu consigo, para qualquer propriedade, a gente até vai lançar um edital, depois eu venho aqui no teu programa comunicar oficialmente, a gente vai lançar um edital para selecionar alguns produtores para fazerem o projeto junto com a gente. Vão ser aí de 8 a 10 produtores que a gente vai selecionar sem custo, a gente vai bancar todo o custo, para a gente começar a fazer esses testes, de rodar o drone, ver se ele está contando corretamente. Nos testes que a gente faz no ambiente próprio, sim, está funcionando, mas tem que fazer em ambiente que a gente chama de produção, ou seja, com várias isso é variáveis. Uma startup e genuinamente rondoniense. Aqui em Porto Velho, isso mesmo. Isso é uma riqueza. Tecnologia patenteada já, na verdade não foi ainda aprovada a patente, mas já foi solicitada, made in Rondônia mesmo. Que ótimo. Tecnologia daqui. Bom, o meu amigo Maurício Conte, você viu, a vida como rondoniense foi construindo uma tapeçaria de conhecimentos, de estudos, de formação. É um profundo conhecedor da situação de Rondônia. Tem uma biografia que o autentica como um verdadeiro cidadão rondoniense, e uma satisfação imensa, Maurício, te receber aqui. Nós já estamos agendados para daqui a próxima segunda, ou daqui a uns 15 dias, certo? Onde a gente vai. Sim, eu acho que o tempo é muito pouco para a bagagem que você tem de conhecimento que você pode transmitir para as pessoas que acompanham o podcast. Nós temos aí uma pré-intenção para 2026. Né, nesse retorno agora como investidor, como empresário aqui em Rondônia, eu resolvi me pré-candidatar como
candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Eu acredito que algumas dessas ações a gente consegue fazer a nível privado, eu já venho fazendo, né? Nós já estamos investindo bastante aqui em Rondônia, mas tem algumas dessas ações que precisa de uma política mais coordenada, Claro. precisa do Estado, né? Precisa de um deputado ou do Poder Executivo trabalhando para que essas coisas aconteçam mais rápido, né? Então essa é a intenção. Até queria convidar o teu ouvinte, aí, o teu espectador. A gente vai ter um evento do Novo agora no dia 5 de novembro, então ficam já todos convidados. Vai ser às 17 horas lá no Pitbull, na beira do rio. Excelente. É onde nasceu a cidade, e a gente quer usar isso como marco, né? Porque a cidade nasceu ali, né? Porto Velho nasceu ali. Claro. Por que não dizer o Rondônia nasceu ali? Porque foi ali que chegou o telégrafo do Rondon, né? Então a gente fazer um evento para projetar essa nova Rondônia, essa Rondônia mais inovadora, essa Rondônia que agrega mais valor na sua produção, que deixa todas as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, né? Claro. Dar acesso para que elas tenham mais dinheiro, tenham mais renda, tenham uma vida melhor. Acho que é isso que a gente quer, né? Às vezes a gente diverge com outras pessoas que a gente debate política. Claro. Eu, particularmente, acredito muito no poder do indivíduo trabalhar pela sua família, do indivíduo trabalhar pelo aumento da sua riqueza. O indivíduo é a base de tudo. O Estado ele é um apoio, ele vai ajudar, ele vai apoiar, ele vai dar o crédito, muitas vezes subsidiado, porque lá na frente ele sabe que vai recolher imposto e vai bancar aquele crédito, mas é o indivíduo que vai fazer essa mudança. E o que a gente vê em várias culturas aqui em Rondônia, por exemplo, no café e no cacau, é bem notório isso, foram os indivíduos que fizeram, né? Você pega lá, eu fui visitar o senhor Luiz da Luz esses tempos atrás, que produz, para mim, o melhor café robusto amazônico do mundo. Cara, ele veio do Espírito Santo faz 40 anos, ele está lá melhorando o café dele faz 40 anos. Agora o café dele bate dos capixabas, né? Bate Tá sendo premiado. de todo mundo. O nosso cacau também está batendo o cacau lá dos baianos. Por quê? Porque tem gente que está já na terceira geração da família trabalhando pela melhoria do produto, melhorando aos pouquinhos, né? Muitas vezes uma dificuldade sem crédito, mas as coisas melhoraram. Rondônia hoje é conhecida, bastante conhecida pelo cacau e pelo café. O café do seu Luiz, por exemplo, eu levei para São Paulo. As pessoas apaixonam no café da Luz. Que ótimo. Então, acho que esse é o caminho. Maurício, nosso tempo exauriu. Eu tive a honra de te conhecer mais pessoalmente e, claro, que conhecendo a impressão muda. Já você foi uma pessoa muito gentil em atender o nosso chamado, mas conhecendo pessoalmente, a gente tem uma impressão ainda muito melhor, ainda mais com a bagagem de conhecimento que você tem sobre essa situação aqui em Rondônia. Vou liberar o microfone para você fazer suas considerações finais e no próximo bloco eu vou ter aqui o vereador Marcos Combate, que traz uma denúncia bombástica. Hoje ele reuniu com a imprensa e colocou à baila, colocou à tona toda essa situação. Também vai estar comigo aqui o doutor Caetano Neto para ainda fomentar muito mais esse assunto. E claro, antes de finalizar, meu amigo Maurício, muito obrigado por suas considerações finais. O que eu queria conversar, principalmente com o produtor rural. Vamos embarcar nessa onda da Macaúba. Dê uma olhada na internet, tem muito conteúdo, inclusive conteúdo nosso. A Macaúba vai mudar a vida do pequeno produtor, vai trazer melhoria de vida, vai trazer melhoria de renda. Né? Como eu disse, o estudo da Fundação Getúlio Vargas fala em quadruplicar a renda do pequeno produtor, então a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida que o povo merece, né? De ter um dinheiro para ir numa loja, numa lanchonete com a família, para comprar uma boa roupa, para viajar, para visitar a família. Muita gente de Rondônia é de família de fora, né? É um estado que veio muita gente de fora, então a gente precisa propiciar essa condição. E, de novo, é o indivíduo que vai fazer isso, é a soma de vários pequenos produtores, a gente junto, que somos médio produtores, não somos grandes produtores, a gente vai conseguir construir isso aqui em Rondônia. Perfeito, muito obrigado. O canal Rondônia é seu. Sempre que possível, dá uma passadinha aqui para tomar um café comigo, uma água, para bater um papo saudável. Dia 5 eu vou estar lá contigo para a gente dar essa força. Joia, muito prazer. Forte abraço, fica com Deus.